Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Já convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a seguir. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a seguir, amém? Glória a Deus. Vou lendo para ganharmos tempo, amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Glória a Deus. O texto já vai dizendo que esta palavra é fiel. Quantos crê ainda no poder da palavra de Deus? Diga amém, Jesus. Esta palavra é aquela que mudou a minha vida, que mudou a sua vida e tem transformado tantas vidas nesta face de terra. Queridos irmãos, Paulo, quando escreveu esta carta a Timóteo, ele dizendo sobre como nós devíamos ser fiéis ao ministério do Senhor Jesus. E ser fiel ao ministério de Jesus é além do que nós imaginamos. Porque a Bíblia, ela vai dizendo sobre o exemplo dos fiéis. E há algumas diferenças em ser exemplo para alguém. O primeiro exemplo que nós podemos deixar aqui nesta terra é o exemplo para a nossa família. Porque dentro de casa nós deixamos um exemplo para os nossos filhos e para o cônjuge que está ao nosso lado. Dentro de casa, eles têm toda a observância de como é a nossa postura dentro do lar. Depois, quando saímos de casa, nós somos o exemplo também e damos exemplo de como fomos criados, como é a nossa educação na escola. Os nossos amigos na escola ou também no trabalho sabe como é a nossa postura, sabe o jeito que agimos, o jeito que levamos as coisas sérias ou não,
o jeito que testificamos do nome santo de Jesus. E o outro exemplo é dentro da igreja. Este é um pouco mais fácil, porque dentro da igreja nós se portamos de uma maneira para não chamar tanto a atenção do irmão. Mas existe aqueles que não conseguem dar um bom exemplo, acaba dando mau testemunho, mesmo estando na casa do Senhor. E Paulo vai advertendo: vós seja o exemplo dos fiéis. Como é que eu vou ser exemplo na igreja, exemplo dos fiéis, se em casa o meu testemunho não é bom? Deus vai se agradar? Não. Como eu posso ser o exemplo dos fiéis, se na rua eu faço coisas que não condiz com um homem ou uma mulher de Deus? Deus vai se agradar? A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Um nós devemos de alegrar, e o outro nós temos por obrigação entristecer. Este que nós temos a obrigação de entristecer, o nome dele é o diabo, é a serpente, é a Satanás, é o inimigo das nossas almas. Nós temos que aprender. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando o Senhor nos escolheu, Ele salvou a mim, salvou a vocês, salvou uma multidão. Ele disse para a gente ser fiel, andar em fidelidade, andar como Cristo andou, andar diferente nesta terra, ser a luz para aqueles que vivem na escuridão. Queridos irmãos, aqui falamos que todos têm luz, todos nós temos uma luz. Falamos que o Espírito Santo é aquele que brilha em nós, mas para ele brilhar em nós, a nossa postura tem que ser diferente, porque o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é diferente. Por esses dias aqui no culto, o Senhor me fez lembrar de algo. Aqui, por exemplo, está aceso, está iluminando a todos aqui na igreja, mas se de repente a luz apaga, nós ficamos desesperados para poder encontrar a luz. Aonde está a luz? Vamos procurar no interruptor, vamos procurar acender, para que a escuridão logamente se vá. É assim ou não é? Ninguém quer ficar na escuridão. Mas e a luz que está em nós? Como está a luz que está em nós? Será que está brilhando ou está se apagando? Essa luz você não consegue ver, você não consegue enxergar de uma maneira assim a olho nu, porque o pecado ele cega a nossa vista. Aí o que parece que está tudo bem, já está apagado, já não tem mais o brilho do Senhor na tua vida. Está morto diante de Deus, está fazendo contenda na igreja, é murmurador, fica fazendo coisas ilícitas que entristecem ao Senhor, mas está na igreja, mas a luz dele se apagou, mas está aqui. Se ele pudesse ver que ele está se apagando,
ele logo daria um jeito de acender a luz. Aí nós vemos que a Bíblia diz que não pode se apagar o pavio que se fumega. A gente não pode deixar se apagar em nós a chama do Espírito Santo. Eu tenho que chegar e orar ao Senhor e dizer: Deus, será que eu tenho feito coisas que têm me afastado diante da Tua presença? Me revela, Senhor. Me mostre se alguma coisa que está faltando em mim, porque eu não quero ser lançado fora da Tua presença. Aí Paulo, ele vai dizendo: ser o exemplo dos fiéis. Ser exemplo é bom. Porque quando você dá exemplo em casa, dá exemplo na escola, dá exemplo no trabalho, na igreja, é mais fácil. Porque todo mundo vai te olhar de um jeito diferente. Às vezes ninguém chega para falar contigo, mas sabe que tu és cheio da unção de Deus. Sabe que você é uma mulher de oração, um homem de oração, e quando precisar você sempre estará disposto. A Bíblia fala de um profeta que foi entregar uma certa mensagem, e ele disse: não entrai, não parai em lugar nenhuma. E o profeta velho, já pensando que tinha muito de Deus ainda, enganou o novo morreu. Porém que quando chegou a se cumprir a profecia, o profeta velho, ele disse: olha, certamente o que aquele moço falou lá atrás vai se cumprir. E quando se cumprir, eu quero que me sepultem junto a ele, porque ele era um homem de testemunho. Apesar de um deslize daquele profeta novo, ele deu um bom exemplo de como era ser homem de Deus. A Bíblia diz assim, irmãos: anda com sábio e se tornará mais sábio ainda. Se eu quero receber sabedoria de Deus e conhecer o sobrenatural, eu vou me chegar a quem tem uma vida diferente, quem tem sido escondido nos braços do Senhor, quem não anda de conversinha fiada, quem não anda de contenda na igreja. Eu vou andar com aquele que quer fazer a obra do Senhor. Eu vou estar ao lado daquele que tem o prazer de oferecer algo para o Senhor. Porque a Bíblia diz assim: não me apresenteis de mãos vazias. E a Bíblia diz que aquele que quer ganhar alma, sábio é. E ele fala: Senhor, me dá da tua sabedoria, porque eu quero dar frutos diante da tua presença. Eu quero ter algo para apresentar ao Senhor. Eu quero ser diferente. Eu quero poder falar contigo em oração e saber que o Senhor responde o meu clamor. Luta todos têm, todos irão passar por luta. Mas a coisa mais bela nas passagens bíblicas, que os homens de exemplo da fé tiveram o seu nome escrito e relatado nas páginas da Bíblia. Hoje não tem como acrescentar o meu nome, o seu nome nesta Bíblia, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito, e a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que no livro do rolo está escrito ao meu respeito e ao respeito de cada um que aqui está. Há uma escrita, está sendo escrita a nossa história com Deus lá no céu. Está
está sendo redigido no livro do rolo, como é a minha postura perante os fiéis e como é a postura dos irmãos nesta terra. Qual é o legado que nós vamos deixar quando partir daqui? Vamos falar, aquele homem era um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? Ou vão dizer, aquele irmão me deu muito trabalho? Aquela irmã, meu Deus do céu, onde ela chegava era fermenteira, o moço era fermenteiro. Qual será o nosso legado? Aí Paulo, ele foi dizendo assim: seja exemplo na palavra. A palavra de Deus, ela é enviada para que haja transformação em nossa vida. Esta palavra que nós carregamos não é para fazer a nossa vontade, mas é para fazer a vontade daquele que a enviou. Porque se não fosse através desta palavra, o homem vivia no seu bel prazer, à vontade. Mas quando ele se encontra com esta palavra, ele abandona o pecado para buscar a santidade em Cristo Jesus. Quando nós se aproximamos desta palavra, a nossa vida é transformada por ela. Mas quando nós viemos aqui e queremos ouvir homens que falam aquilo que nós queremos ouvir, está tudo errado. Porque Deus não quer que você pereça e seja condenado ao inferno. Mas Deus quer que eu e você se arrependa, se converta e venha morar com Ele no reino dos céus. No céu não entra pecado, no céu não entra de qualquer maneira. No céu, para entrar no céu tem que ter renúncia, uma busca incessante de renúncia para poder entrar pelas portas. As portas do céu é estreita, queridos irmãos. Para entrar no reino do céu, você tem que vencer o ego, vencer o eu e dizer: Deus, eu sou pecador, perdoa meus pecados, purifica minhas vestes, eu quero entrar no céu. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus falou através de Paulo sobre o trato. Como é que você trata a sua família? Como é que você trata a tua esposa, teu marido, teus filhos, teus amigos, os irmãos na igreja? Precisa ser ignorante para dizer que é santo, irmão? Não. Precisa ser ignorante para dizer que é justo, que é correto? Não. Porque o versículo vai prosseguindo e diz: para tratar com caridade, tratar com amor, seja gentil. Porque gentileza gera gentileza. E o jeito que você trata a sua família, você multiplica e traz mais ela próximo de ti. Traz ou não traz? Se você é uma pessoa estúpida, você não traz respeito, você traz medo. Se nós aqui no altar fomos estúpidos, os irmãos vão falar que pastores, os pastores são grossos. Não, não é isso. A autoridade de Deus é diferente. A autoridade de Deus está na palavra. E quando Paulo ele foi dizendo, ele disse: se exemplo no Espírito.
Quantos aqui ainda se preocupa com o Espírito Santo de Deus em sua vida? Quantos ainda valoriza a presença de Deus nos cultos? Eu não digo movimento, eu digo a presença de Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Quando valorizamos o céu se movimenta ao nosso favor. Quando os irmãos valorizam pelo Espírito Santo, valoriza Ele, convida Ele, Ele vem sobre nós, Ele se aproxima de nós, Ele se chega bem pertinho de nós. O culto é diferente como o Espírito Santo se encontra. Precisamos valorizar Ele, chegar no culto, dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, hoje eu preciso de Ti, eu quero a Tua presença. Vem renovar a minha fé, vem renovar os dons, vem renovar os talentos, vem me renovar diante da Tua presença. Me renova, me usa nos dons que você me entregou, Senhor, há anos atrás. Me usa novamente em Tua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Como o Espírito Santo está com saudade de usar você. Como o Espírito Santo quer tomar a tua vida como instrumento na pureza. Pegar nas tuas mãos e guiar. E quando o Espírito Santo vai chegando, Ele vai tocando, vai passeando, é diferente, irmãos. Quem está ligadinho no céu vê que é diferente. Aí Paulo, ele vai dizendo mais: persiste em ler. Ele está dizendo: deixa de ser preguiçoso. Examinai-vos as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examina, lê, pega com prazer, senta ali, pega uma água, vamos ler a minha palavra, vamos conversar um pouquinho, vamos entrar, como diz a melodia do hino, no Santo dos Santos. Vamos entrar no profundo, em águas profundas com Deus. Persiste em ler. E depois que você lê, aí Deus irá tomar a tua vida, seja em profecia, seja em exortação, seja em avivamento, seja em ensinamento. É Deus que vai guiar e dirigir a tua vida. Mas pode ter certeza, quando você está ligado com Ele, da maneira que Deus te tomar, o nome dEle será glorificado na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Aí ele fala: não despreze os dons que recebeste. Irmãos, os dons foram dados para serem usados aqui na terra. Tem irmãos com dons maravilhosos, mas não colocam em prática. Há pessoas que estão com as ferramentas de Deus todas encostadas. Chega alguém enfermo, tem medo de orar, e Deus te deu dons de milagre. Deus lhe entregou dons de operação de maravilhas, de profecia, de interpretação, e fala: eu tenho dúvida do que esse Deus te entregou. Para onde nós iremos, você não vai mais usar os dons, lá não será preciso. Os dons foram entregues aqui na terra para nós glorificarmos a Deus e para os sinais acontecerem. Para aqueles que não creem na palavra, Jesus, ele disse: se não crê nas minhas palavras, creia nos sinais.
Creia no poder de Deus. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar a sua igreja. Então o que precisa é nós despertarmos. Não despreze o dom. Não despreze o dom. Não despreze o dom. Não despreze o dom que há em ti, queridos irmãos, não despreze o dom. Faça o seu melhor para com Deus. Faça o seu melhor, não guarde. Entregue aquilo que Deus mandou você entregar. Faça a vontade do nosso Deus. Nós oramos em Mateus 6, o Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. É um privilégio, é ser exemplo. Faça a tua vontade. Mesmo o homem, a mulher que é um exemplo, ele sofre. Ninguém sabe o que ele passa, a não ser ele, a família e o Senhor. As lutas machucam, as lutas ferem, as lutas abatem, mas ele diz: eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. Eu preciso prosseguir. Aí ele vai dizendo: medita estas coisas e ocupa-te nela. Se ocupa na obra do Senhor. Se ocupa em amar a tua família, proteger a tua família. Jesus, ele falou assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Se alguma coisa que está travado, vê onde você errou e volte atrás. Voltar atrás é pedir perdão. Voltar atrás é recomeçar. Voltar atrás é reconciliar-se. Voltar atrás é procurar onde está o defeito. Falou: Jesus, eu preciso fechar a brecha. Eu preciso fechar a porta para que o inimigo não entre na minha casa e venha destruir a minha família. Eu preciso fechar todas as brechas na igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos os setores da igreja venha desenvolver, venha crescer, para a glória do nome Todo-Poderoso. Mas o Senhor, ele deixa um alerta: tens cuidado de ti. O que adianta, irmão, eu, você, nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta? O que adianta as coisas escondidas que você sabe que você faz? Ninguém está vendo, mas o céu está aberto, contemplando tudo. O inferno está de pé para te acusar. O que adianta viver nessa vida de engano? Jesus, ele falou através de Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós recebemos ensinamento na igreja. Sabemos como nós devemos portar quando estamos fora da igreja. Sim ou não? E porque fora da igreja nós andamos de qualquer maneira? Porque fora da igreja nossas vestes não condiz como a veste de um homem, de uma mulher de Deus fora da igreja. Tem como se vestir prudentemente, com sabedoria, e também nas nossas vestes glorificar o nome do Senhor. Se veste não fosse pecado, Deus não tinha ciúmes de nós. Se vestir de qualquer maneira agradasse a Deus, não estava escrito as palavras que está escrito na Bíblia Sagrada.
Agora eu e você não pode dizer que Deus não tem nos orientado. Eu e você não pode dizer que o Espírito Santo nos tem alertado. Deus tem falado comigo e com a igreja todos os dias. E eu finalizo esta mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com Ele no céu. Aqui você pode me enganar, ou eu posso te enganar, mas ninguém engana a Deus. E quando o joelho se dobrar, esta palavra se cumprirá em nossa vida. O homem e a mulher está ordenado uma vez só, e depois virá o julgamento. Amém.